Seria o brilho do ecrã ou a falta de sono que lhe turvava a visão? Beatriz dos Santos esfregou os olhos. O aroma forte do café acabado de fazer a única coisa que parecia real naquela manhã cinzenta de Lisboa. Lá fora, o elétrico 28 chiava nos carris molhados da Graça, uma melodia familiar que normalmente a confortava, mas que hoje soava a prenúncio. O primeiro dia. Publi Lisboa. O nome ecoava na sua mente como um mantra, uma mistura de pavor e uma teimosa centelha de esperança. Esperança, essa velha conhecida, tão frequentemente esmagada sob o peso dos olhares, dos sussurros, das portas que se fechavam antes mesmo de ela ter a hipótese de mostrar o seu valor. Bea encarou o seu reflexo no vidro escuro do micro-ondas. Mulher, negra, obesa. As palavras flutuavam, etiquetas que a sociedade lhe colara desde que se lembrava. Mas hoje, por baixo delas, queria que outra palavra brilhasse. Designer. Talentosa contratada. Escolheu a sua armadura com cuidado. Um vestido preto, de corte simples mas elegante, que lhe custara uma pequena fortuna numa loja especializada em tamanhos maiores. Uns brincos coloridos de capulana que a sua mãe lhe trouxera de Cabo Verde e o seu cabelo crespo, volumoso e desafiador, apanhado num turbante estampado que lhe emoldurava o rosto e lhe dava um ar régio. Cada peça, uma declaração silenciosa. Ao sair do seu pequeno apartamento na Mouraria, um T1 acolhedor cheio de plantas, livros e cores vibrantes que contrastavam com a sua ansiedade interna, Bea sentiu o cheiro familiar das especiarias do restaurante indiano do Rés do Chão misturar-se com o ar úmido da manhã. O bairro, com a sua cacofonia de línguas e culturas, era o seu refúgio, um lugar onde as suas curvas e a sua pele escura não eram uma anomalia. Mas o chiado para onde se dirigia era outro universo. A Publi Lisboa ocupava os últimos 3 andares de um edifício pombalino restaurado, com janelas altas que inundavam de luz os espaços abertos e minimalistas. Tudo gritava modernidade, criatividade e um certo tipo de padrão estético. Enquanto esperava o elevador, Bea sentiu os olhares. Discretos, alguns, outros nem tanto. Era o mesmo filme de sempre. O aperto no estômago intensificou-se. Tu consegues, Bea. Tu és boa nisto, murmurou para si mesma, mais como uma prece do que uma afirmação. A recepcionista, uma jovem loira e esguia com um sorriso profissional, mas frio, indicou-lhe o caminho para a sala de reuniões, onde os novos contratados seriam recebidos pelo Sr. Nuno Oliveira, o diretor. Na sala já se encontravam outras 2 pessoas. Um rapaz com ar de quem tinha acabado de sair da faculdade e ele, Vasco Monteiro Torres. Bea soube instintivamente que ele seria um problema. Alto, magro, cabelo louro impecavelmente penteado, fato caro que lhe assentava como uma luva. Ele personificava tudo o que ela não era, tudo o que aquele ambiente parecia valorizar acima de qualquer outra coisa. Vasco lançou-lhe um olhar rápido, de cima a baixo, quase imperceptível para um observador menos atento, mas que para Bea foi como um pequeno choque elétrico. Um esgar mínimo, quase um levantar de sobrancelha, antes de voltar a conversar animadamente com o outro rapaz. O Sr. Oliveira entrou, afável e enérgico. Apertou a mão de todos, deu as boas-vindas. Parecia genuinamente entusiasmado. Temos grandes expectativas para vocês. A Publi Lisboa só contrata os melhores. Bea sentiu uma pontada de ironia. Será que ele via o melhor nela ou apenas uma quota de diversidade a ser preenchida? Durante a apresentação inicial da empresa, Bea tentou concentrar-se, absorver a informação, mas a presença de Vasco sentado do outro lado da mesa era uma distração constante. Ele exalava uma autoconfiança que roçava a arrogância, e sempre que os seus olhos se cruzavam com os de Bea, ela sentia aquele mesmo desconforto, aquela sensação de estar a ser julgada e considerada inadequada. A primeira tarefa de Bea foi integrar a equipa criativa de Vasco, que era um dos Golden Boys da agência, responsável por algumas das suas campanhas mais premiadas. O projeto era para uma marca de iogurtes saudáveis. Irónico, pensou Bea. No primeiro brainstorming, ela manteve-se mais observadora, tentando perceber as dinâmicas. Rui Alves, outro designer da equipa, um tipo magro, de óculos de massa, que tentava demasiado ser engraçado, lançava ideias genéricas. Clara Mendes, uma designer júnior de ar tímido, mas com olhos atentos, arriscou uma sugestão interessante que foi rapidamente descartada por Vasco com um paternalismo condescendente. Bea, após analisar o briefing e o público-alvo, apresentou um conceito visual que era simultaneamente fresco, vibrante e inclusivo, afastando-se dos clichês habituais de mulheres esguias a sorrir para uma taça de iogurte.
Sugeriu focar na energia, no bem-estar genuíno, usando uma paleta de cores ousada e ilustrações dinâmicas que celebravam diferentes tipos de corpos em movimento. Enquanto falava, sentiu os olhares. Rui parecia confuso. Clara assentia com entusiasmo discreto. Vasco ouvia com uma expressão indecifrável, os dedos a tamborilar na mesa. Interessante, Beatriz, disse Vasco quando ela terminou, a forma como pronunciou o seu nome completo, soando quase como um aviso. Uma abordagem diferente. Talvez um pouco nichada demais para um produto de massas, mas tem potencial. A palavra potencial ficou a pairar, carregada de uma ambiguidade que Bea conhecia bem. Era o elogio que não era bem um elogio, a porta que se entreabria apenas para se fechar na cara. Nos dias que se seguiram, o potencial da ideia de Bea começou a ser moldado, ou melhor, desfigurado pelas mãos de Vasco. Ele pegava nos elementos centrais do seu conceito, mas distorcia-os, diluía-os, tornando-os mais palatáveis, mais convencionais. E em cada reunião com o Sr. Oliveira era Vasco quem apresentava o progresso, relegando Bea a um papel secundário, quase invisível. A Beatriz tem nos dado um bom apoio com os elementos gráficos, dizia ele, como se ela fosse uma mera executante das suas brilhantes visões. As microagressões tornaram-se a banda sonora dos dias de Bea. Comentários sobre o seu almoço. Isso aqui é uma pratada, Bea. Energia para o resto da semana, hein? Sobre o seu cabelo. Hoje está selvagem esse cabelo, adoro a ousadia. Sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. Rui ria. Clara baixava o olhar, desconfortável. Bea respondia com um sarcasmo afiado que nem sempre era compreendido, ou então com um silêncio pesado, a raiva a borbulhar por dentro como uma panela de pressão. Um dia, Vasco apareceu com uns folhetos para um novo ginásio exclusivo perto da agência. Distribuiu-os pela equipa, com um piscar de olho. A Publi Lisboa tem uma parceria, grandes descontos para nós. Temos que manter a forma, não é? Imagem é tudo nesta área. Lançou um olhar significativo na direção de Bea, que sentiu o rosto a queimar. Clara amassou o folheto na mão. Bea começou a sentir o peso. A sua criatividade, antes uma fonte de alegria, parecia agora um fardo. As ideias não fluíam com a mesma facilidade. Passava mais tempo a pensar em como seria julgada do que a criar. O seu apartamento na moraria, antes o seu refúgio, parecia agora ecoar os sussurros do escritório. A comida, que sempre fora um prazer e uma ligação às suas raízes, tornou-se um campo minado de culpa e conforto fugaz. Eles não veem o talento, só veem o corpo. E a cor desabafou uma noite para o seu reflexo no espelho, os olhos marejados. Clara, no entanto, começou a aproximar-se. Trazia-lhe um café extra, elogiava um detalhe num dos seus layouts que Vasco tinha ignorado, partilhava um olhar de cumplicidade quando ele fazia um comentário mais ácido. Um dia, depois de Vasco ter apresentado uma ideia de Bea como se fosse sua numa reunião interna, mudando apenas alguns pormenores, Clara abordou-a no final do dia. Bea, eu vi o que ele fez. Não é justo. Aquela ideia dos azulejos reinterpretados foi tua. Eu estava lá quando tu a esboçaste. Bea, inicialmente desconfiada, seria mais uma armadilha, uma forma de fazer baixar a guarda, acabou por ceder à sinceridade no olhar de Clara. Contou-lhe aos poucos o que sentia, as pequenas humilhações diárias, a sensação de estar a ser sabotada. Clara ouviu, indignada. Isto não pode ficar assim, Bea. Ele não pode continuar a fazer isto. Clara confessou que Vasco já tinha tido comportamentos semelhantes com um colega anterior, um rapaz gay com um estilo mais excêntrico, que acabou por se demitir. Ele só tolera quem é espelho dele, concluiu Clara, amargurada. Juntas, começaram a traçar um plano discreto. Bea guardava e-mails onde as suas contribuições originais eram claras, antes das sugestões de Vasco. Clara, com a sua descrição, testemunhava conversas, anotava datas e comentários específicos. Não era por vingança, Bea repetia para si mesma. Era por dignidade. Era para que a sua voz, o seu talento, não fossem apagados. A oportunidade, ou o teste final, surgiu com a notícia de que a Publi Lisboa ia concorrer à conta de uma grande marca de moda internacional, conhecida pelas suas campanhas vanguardistas e, ironicamente, pelo seu discurso recente sobre inclusão e diversidade. Era a baleia branca que todas as agências de Lisboa queriam pescar. O Sr. Oliveira estava eufórico e depositou em Vasco a liderança do projeto, mas instruiu-o a aproveitar ao máximo todos os talentos da equipa. Um eufemismo, Bea sabia, para incluir o seu trabalho sem lhe dar o devido crédito. Desta vez, porém, Bea estava mais preparada.
Apresentou as suas ideias para a campanha com uma confiança renovada, fruto das conversas com Clara e da sua própria crescente indignação. O seu conceito era arrojado, questionava os padrões de beleza, celebrava a individualidade, usava a linguagem visual da arte urbana lisboeta, misturada com a sofisticação da alta costura. Era objetivamente brilhante. Vasco não conseguiu disfarçar um brilho de cobiça nos olhos, misturado com uma irritação palpável. O Sr. Oliveira pareceu genuinamente impressionado. Excelente, Beatriz, excelente. Vasco, temos aqui ouro. Nos dias que se seguiram, a dinâmica foi habitual, mas com uma diferença. Bea, apoiada por Clara, era mais assertiva em defender as suas contribuições. Documentava cada passo. Vasco, sentindo a pressão da importância do cliente e talvez a subtil mudança na postura de Bea, tornou-se ainda mais manipulador, tentando isolá-la de reuniões-chave com o pretexto de que ela precisava de foco total na criação gráfica. Bea tentou mais uma vez falar com o Sr. Oliveira, desta vez com alguns e-mails impressos que mostravam a evolução de uma ideia sua que Vasco depois apresentou como sendo maioritariamente dele. Sr. Oliveira, eu aprecio a oportunidade de trabalhar neste projeto, mas sinto que as minhas contribuições não estão a ser devidamente reconhecidas e o ambiente criado pelo Vasco. Oliveira folheou os papéis com ar impaciente. Bea, o Vasco tem um historial de sucesso. Ele sabe como gerir estas grandes contas. Numa equipa criativa, as ideias voam, misturam-se. É natural. Não vamos criar problemas onde não existem, sim? Foque-se no trabalho excelente que tem feito. E dispensou-a com um sorriso que não convenceu Bea. Sentiu uma raiva fria tomar conta de si. Já não era só pelo crédito, era pela disfarçatez, pela negação da sua realidade. A apresentação para o cliente internacional, uma equipa vinda de Paris, com fama de ser implacável, foi marcada para uma sexta-feira. A tensão na agência era palpável. Vasco andava de um lado para o outro, alternando entre uma confiança exibicionista e momentos de nervosismo mal disfarçado. Ele seria o rosto da apresentação. Bea e Clara tinham trabalhado até tarde na noite anterior, garantindo que todos os slides, todos os detalhes visuais da proposta, que eram maioritariamente da autoria de Bea, estivessem perfeitos. Clara tinha conseguido incluir subtilmente no rodapé de alguns slides conceptuais-chave as iniciais BS, como marca de design. Um pequeno ato de rebeldia. Na sala de reuniões principal, com vista para o Tejo, a equipa parisiense esperava. Eram 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, todos impecavelmente vestidos, exalando uma aura de poder e exigência. O Sr. Oliveira fazia as honras da casa, visivelmente ansioso. Vasco começou a apresentação. A sua voz era melosa, a sua postura estudada. Ele vendia o conceito de Bea, com uma vontade que a enjoava. Falava de quebrar barreiras, de celebrar a autenticidade, palavras que soavam ocas na sua boca. Então, chegou o momento. Um slide mostrava um mood board particularmente inovador, uma colagem de texturas urbanas, rostos diversos e tipografia arrojada, uma criação pura de Bea. Uma das executivas francesas, Madame Dubois, uma mulher de meia-idade com um olhar penetrante, inclinou-se para a frente. Extraordinário. Este conceito visual é muito forte. Quem foi o principal responsável por esta direção específica, Monsieur Torres? Vasco hesitou por uma fração de segundo. Bea prendeu a respiração. Foi um esforço de equipa, naturalmente, começou ele, mas a conceptualização e a visão estratégica foram um processo que liderei de perto. Ele olhou de relance para Bea, um olhar que era ao mesmo tempo um aviso e um desafio. Foi aí que Bea sentiu algo mudar dentro dela. A exaustão, o medo, a raiva acumulada, tudo se transformou numa clareza gélida. Levantou a mão, calmamente. O Sr. Oliveira fuzilou-a com o olhar. Vasco ignorou-a. Com licença, Madame Dubois, disse Bea, a sua voz surpreendentemente firme, cortando o discurso de Vasco. Todos os olhares se viraram para ela. O silêncio na sala era pesado. Embora aprecie o reconhecimento do Monsieur Torres pelo esforço de equipa, a direção visual e o conceito central que tanto a impressionou, incluindo este mood board específico, foram desenvolvidos por mim. Vasco ficou lívido. Beatriz, creio que este não é o momento nem o local para... Pelo contrário, Vasco, interrompeu Bea, levantando-se lentamente, a sua presença física, antes uma fonte de vergonha, agora parecendo preencher a sala com uma autoridade inesperada. Creio que é exatamente o momento e o local.
Já que estamos a falar de autenticidade e de quebrar barreiras, gostaria de partilhar com os nossos potenciais clientes e com o Sr. Oliveira a minha experiência completa sobre o desenvolvimento desta campanha e sobre o ambiente de trabalho colaborativo que temos aqui na Publi Lisboa. O queixo do Sr. Oliveira caiu. Clara prendeu um sorriso nervoso. Madame Dubois ergueu uma sobrancelha, um brilho de interesse nos seus olhos. Por favor, continue, mademoiselle. Santos, não é? Disse ela, consultando uma lista. E Bea continuou. Com uma calma que não sabia possuir, expôs metodicamente o padrão de comportamento de Vasco. Não com rancor, mas com factos. Mencionou ideias específicas, datas, reuniões, descreveu os comentários, a sabotagem subtil. Referiu-se aos e-mails que tinha guardado. Enquanto falava, Clara, discretamente, abriu uma pasta partilhada num tablet e colocou em frente a Madame Dubois, que começou a percorrer os documentos com uma expressão cada vez mais séria. Vasco tentou interromper, negar, gaguejando sobre mal-entendidos e diferenças criativas. Mas a voz de Bea, agora carregada de uma emoção contida mas poderosa, dominava a sala. Rui Alves, sentado num canto, parecia querer fundir-se com a cadeira. Quando Madame Dubois, sem tirar os olhos do tablet, lhe perguntou diretamente sobre um e-mail específico, onde Vasco claramente se apropriava de uma sugestão de Bea que Rui tinha testemunhado, ele apenas conseguiu anuir, pálido. Sim. Eu lembro-me de algo assim. A máscara de Vasco desfez-se por completo. O seu rosto, antes tão confiante, estava agora contorcido numa máscara de pânico e raiva impotente. A apresentação estava arruinada, mas de uma forma que ninguém esperava. Bea sentou-se, o coração a bater descontroladamente, mas com uma sensação estranha de leveza. Tinha falado, tinha sido ouvida. A reunião terminou de forma tensa e abrupta. Madame Dubois e a sua equipa pediram uma conversa privada e urgente com o Sr. Oliveira. As portas fecharam-se, deixando Vasco, Bea, Clara e Rui num silêncio constrangedor. Vasco fuzilou Bea com um olhar carregado de ódio antes de sair da sala, batendo a porta. Nos dias seguintes, a Publi Lisboa foi um turbilhão. A equipa francesa, após a sua conversa com Oliveira, tornou claro que a sua decisão sobre a conta dependeria de ações concretas relativas às alegações de Beatriz. Boatos corriam pelos corredores como um incêndio. Alguns olhavam para Bea com admiração renovada, outros com medo ou ressentimento por ela ter abalado o barco. Rui evitava. Clara, por outro lado, era o seu apoio constante. Oliveira, pressionado pelo cliente e pela possibilidade de um escândalo público, foi forçado a agir. Uma investigação interna, embora apressada e enviesada, não conseguiu ignorar as evidências que Bea e Clara tinham compilado. Vasco Monteiro Torres foi suspenso e, uma semana depois, convidado a procurar novas oportunidades, um eufemismo para demissão. A sua saída foi discreta, mas a notícia espalhou-se rapidamente pela indústria publicitária lisboeta. O Golden Boy tinha caído. O Sr. Oliveira chamou Bea ao seu escritório. O seu tom era uma mistura desajeitada de arrependimento e pragmatismo. Pediu desculpa pelo ambiente lamentável que ela tinha enfrentado, elogiou a sua coragem e, numa tentativa clara de reter o talento dela e apaziguar o cliente, que surpreendentemente tinha decidido dar uma oportunidade à agência, com a condição de Bea liderar a equipa criativa da sua conta, ofereceu-lhe uma promoção e um aumento substancial. Bea ouviu em silêncio. A oferta era tentadora. Era tudo o que ela queria inicialmente. Reconhecimento, respeito, a oportunidade de liderar. Mas algo dentro dela tinha mudado profundamente. A validação que sentia não vinha da oferta do Sr. Oliveira, mas da sua própria voz, da sua capacidade de se ter erguido. Olhou pela janela do escritório de Oliveira para o Tejo que brilhava ao longe. Lembrou-se do seu pequeno apartamento na moraria, do cheiro a especiarias, da sensação de comunidade. Agradeço a oferta, Sr. Oliveira, disse Bea, a sua voz calma e decidida. E agradeço o seu reconhecimento tardio, mas creio que o meu caminho já não passa pela Publi Lisboa. O espanto no rosto de Oliveira foi quase cômico, mas Bea manteve-se firme. Explicou que precisava de um ambiente onde não tivesse que lutar constantemente pela sua dignidade básica, onde o seu talento pudesse florescer sem o peso constante do preconceito. Deixou a sua carta de demissão na secretária dele. Ao sair do edifício da Publi Lisboa pela última vez, Bea sentiu o sol da tarde no rosto. Não havia euforia, mas sim uma paz profunda, uma sensação de leveza que não sentia há anos. Clara esperava à porta com um sorriso rasgado. Abraçaram-se. E agora? Perguntou Clara. Bea sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminava o rosto. Agora
Agora vamos celebrar a liberdade. E depois vamos construir algo nosso, algo verdadeiro. Meses mais tarde, num pequeno estúdio vibrante no Intendente, nascia Crioulos Criativos. Fundada por Beatriz dos Santos e Clara Mendes, a pequena agência focava-se em projetos com impacto social, em dar voz a quem normalmente não era ouvido. Não era fácil. Havia dias de incerteza, de luta, mas Bea já não carregava o peso do mundo nos ombros da mesma forma. O seu corpo continuava a ser o que era, a sua pele também. Mas o seu olhar era diferente. Era o olhar de uma mulher que tinha enfrentado os seus demônios, os internos e os externos, e que tinha escolhido o seu próprio caminho. Por vezes ainda ouvia os ecos dos sussurros, sentia o relance de um olhar preconceituoso na rua. Mas agora esses ecos eram apenas ruído de fundo. A melodia principal era da sua própria força, da sua resiliência, da beleza singular que finalmente se permitia ver e celebrar. A justiça, percebeu ela, não era apenas sobre a queda dos opressores, mas sobre a sua própria e teimosa ascensão.